Segundo episódio do podcast Legado da Saúde. E hoje nós estamos com quem, Lucas? Nós estamos aqui com a fisioterapeuta pélvica Cadmila. Ela vai explicar um pouco aí sobre o que é a fisioterapia pélvica, aonde que ela interfere na saúde feminina e algumas curiosidades que ela já contou pra gente aqui nos bastidores, né? Olá, gente! Então eu sou Cadmila Cruvinel, fisioterapeuta pélvica. Tenho o prazer de fazer parte dessa equipe multidisciplinar integrada que é a Azentes, onde o cuidado integral com o nosso paciente realmente acontece. Cadmila, então a gente quer começar o nosso bate-papo para as pessoas te conhecerem. Conta pra gente como que você se apaixonou pela fisioterapia pélvica. Então, a saúde da mulher começou lá na minha primeira gestação, justamente quando eu mais precisei disso, né? E as minhas obstetras eram quem? A Grazi e a Ana Paula. Foi lá quando eu recebi esse cuidado integral, né? E eu comecei a perceber, aí eu fui buscar um pouco sobre o parto normal. Já tinha tido na faculdade alguma base, mas aí eu comecei realmente a entender como transforma a vida de mulheres, como conhecimento e a musculatura adaptada, trabalhada, adequada, como pode evidenciar toda a potência da mulher. E depois disso, né, logo após a gestação, no puerpério, eu aprendi novas abordagens e de lá pra cá eu tenho me apaixonado em cada cuidado, porque realmente transforma. A qualidade de vida da mulher é transformada quando ela tem a consciência e a intenção de usar essa musculatura a seu favor. E a Cadmila, ela surgiu no nosso ecossistema, inicialmente, realmente a gente pensando que ela ia atuar na parte da obstetrícia, quando a Ana Paula atendia aqui, e na parte do laser, da regeneração íntima. Mas o conteúdo dela, a consulta dela é tão ampla, o auxílio que ela oferece aqui para as minhas pacientes, principalmente as mulheres que estão aqui no público, aqui dentro das Azentes, é tão amplo que ela me auxilia nas mulheres com menopausa, ela me auxilia nas mulheres que já emagreceram e desenvolveram alguma patologia aqui na parte íntima, em questão de intestino preso. Cadmila, eu quero que você converse aqui, conte pra gente um pouquinho melhor como que é o seu trabalho dentro do consultório. O que você faz? Conta pra gente, explica, porque o Lucas não sabe nada desse negócio de fisioterapia. Então, antes de falar um pouquinho da fisioterapia, eu quero até mencionar sobre o laser, porque nós fisioterapeutas, por vezes, temos muita resistência em entender como que isso melhora a incontinência, a redução de tensão. E, gente, na prática eu fiquei deslumbrada com os resultados do laser. Eles realmente acontecem. Realmente tem uma alteração na estrutura, na produção do colágeno, na estrutura muscular, na mucosa. Os resultados são assim, hoje eu indico com muito critério e eu explico exatamente para a paciente onde ela vai melhorar, porque na prática clínica eu deslumbrei. Mas quem que é o paciente para o laser? Para o laser são aquelas mulheres que têm problemas de lubrificação, aquelas mulheres que têm escapes urinários, mas aqueles escapes urinários de esforço, né? Incontinência urinária de esforço. As outras incontinências precisam realmente do trabalho do reforço muscular ou da redução de tensão. Outras mulheres que se beneficiam muito do laser são as mulheres, as puérperas, o pós-parto. Inclusive eu fiz e indico porque o resultado é maravilhoso. Existe uma idade específica para usar o laser? Não. Qualquer idade que tenha as queixas necessárias, né, a gente consegue usar com excelentes resultados. Parece mágica. Outra coisa do laser muito interessante é as mulheres falam assim, não, eu não tenho queixa na relação, a minha lubrificação é ok. Todas, gente... Todas voltam e falam assim, eu não sabia que podia melhorar. O meu marido ficou encantado. Então, assim, o laser, ele é para todas, né? Porque a gente tem também a questão da prevenção. A partir dos 30 anos, com a redução de colágeno, né, que essa mulher tem, então esse laser também tem esse caráter preventivo. Então, qualquer mulher com queixas e com prevenção acima de 30 anos tem indicação e inúmeros serão os benefícios. E a Cadmila? A Cadmila é para qual paciente? A Cadmila? A Cadmila é para as mulheres.
A Cadmila, como que é lá no consultório? Eu falo que eu não atendo vaginas, eu atendo mulheres. Então eu não vou avaliar. Cadmila, precisa de ter avaliação ginecológica? Bom, se você tem dor de dente, você vai no dentista e precisa mostrar para ele seu dente. Se você tem tosse, se o seu peito tá chiando, o médico não precisa auscultar? Como fisioterapeuta, eu também preciso avaliar a região íntima. Mas e se a mulher não quiser? Tem outras abordagens que a gente faz, né? A mulher pode ficar, inclusive, de maiô, de coisa, tudo bem. Mas a Cadmila, ela vai entender o que trouxe essas queixas a essa mulher. Ou quando ela quer um tratamento de prevenção, qual que é o objetivo dela? Nós vamos prevenir. Com qual objetivo? Ela quer ter uma saúde sexual melhor? Ela quer evitar incontinência? Ela tem medo da fralda? Na família dela, as mulheres da família dela tiveram muitas incontinências, porque a incontinência, ela tem o seu fator genético. Essa mulher teve um ganho de peso, né? Tem uma obesidade ou teve uma perda de peso e essa estrutura muscular impactou no quadril. Tudo isso são pontos que a gente vai fazer. E outra coisa, como eu estava falando, não é só vagina. Eu preciso entender como que tá esse quadril. Tem mobilidade? Tem tensão? Muitas das vezes, as pessoas acreditam que a incontinência é sempre por fraqueza muscular. E na maioria das vezes, ou muitas vezes, é por excesso de tensão. Outro ponto que vale também é o intestino preso. Que às vezes as mulheres não... eu tenho aquela constipação, mas é só uma constipação. Ou meu intestino funciona todos os dias, mas funciona fazendo força. E isso vai impactar nas 3 saúdes que eu cuido, porque a fisioterapia pélvica, ela impacta na saúde urinária, do xixi, evacuatória do cocô e na saúde sexual. E aí, Lucas, o grande segredo que os maridos falam, e eu tenho alguns pacientes que até brincam, que a abordagem deveria ser feita no marido, porque o marido, ele desfruta dos benefícios da fisioterapia pélvica. Como? Porque uma mulher consciente, uma mulher que conhece seu assoalho pélvico, não é, Grazi? Ela vai participar muito mais ativamente, ela vai ter até mais desejo também. Se essa mulher tem tensão, tem desconforto na relação sexual, por que ela vai procurar? Como que é a vida dessa mulher que não procura por isso? Como é que ela vive? Ela acha que ela vive bem, ela acha que ela consegue ter relação. Só que depois que ela entende que aquela relação pode ser muito melhor, muito mais intensa, ela vai perceber que aquilo ali melhorou a libido, o desejo, a procura dela pelos pacientes, pela relação sexual, pelo marido, né? O que às vezes a gente acha que é óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Eu tive uma paciente, 13 anos de casada, profissional de saúde, falou assim, eu não sabia que poderia ser tão bom. Não, porque pra mim sempre foi assim. E aí, de repente, 2 sessões, ela ficou boba de ver. Ela falou assim, agora eu estou buscando. Antes eu fazia porque eu era casada pelo meu marido. Agora eu busco. Até que ponto que a parte emocional atrapalha na parte sexual? A parte emocional tem um fundo muito grande. Mas se a gente pensa, se você tem um torcicolo, Lucas, nesse dia, você vai querer ir à academia? Você vai querer que a Grazi te faça um carinho no seu pescoço um dia que você tá com torcicolo? Não. Por quê? Porque a hora que ela te encostar, dói. Você vai querer um cheiro, você não vai querer. Então, quando a gente trata esses torcicolos, essas tensões, tem na musculatura vaginal. Porque é um músculo estriado como qualquer outro do nosso corpo. Braço, perna, eu tenho controle sobre isso. Então, quando ali tem tensão, você não quer o toque. Quando você trabalha e o seu pescoço está bem, você não tem tensão, você não tem dor, você nunca vai recusar um carinho, um cafuné da Grazi. Então é isso. É tão interessante, Lucas, que, por exemplo, sabe aquela dor lombar que eu tenho aqui? E que aí eu vou na Jordana para fazer liberação miofascial? Quando eu vou e não libera, se eu passo com a Cadmila e ela faz a liberação pela vagina, melhora a minha dor lombar. Então, o reflexo que tem nos nódulos da vagina vão muito além de uma dor para ter relação sexual. Esses nódulos estão lá travando a vagina e refletindo em dor muscular na coluna, e refletindo em tensão para evacuar, entendeu? Então, assim, é muito além. Você lembra? Gente, vou contar um negócio engraçado para vocês aqui, mas o Lucas, conta o que seu vô falava quando mulher tem intestino preso. Que era ruim de cama. Olha só, isso. O avô dele já sabia disso.
Por que isso acontece, Ele gente? conhecia do assunto. Por que isso acontece? Qual que é a explicação que a gente tem? Essa musculatura ela fica tensionada e ela altera o posicionamento desse quadril. Então, quando altera o posicionamento desse quadril, tudo ali está mais tensionado. Então, a gente precisa liberar esse quadril, liberar. E não só internamente, né, Grazi? Tem liberações externas à vagina. Por isso que mesmo a mulher virgem pode fazer fisioterapia pélvica e ela não vai perder a virgindade dela. Por isso que a mulher que não quer que faça a palpação interna pode vir e vai se beneficiar, porque a gente consegue fazer as liberações pela área externa também. Às vezes a gente precisa olhar ali quadril, piriforme, às vezes eu preciso encaminhar para um colega que trabalha com liberação miofascial. Mas o principal ali, a gente consegue trabalhar. Isso vai influenciar. O intestino preso, sabe o seu avô, Lucas? O intestino preso tem impacto direto na qualidade de vida. Por quê? O que a gente pensa nisso? A gente pensa no orgasmo. O que é o orgasmo? Não é o relaxamento da musculatura? São os espasmos e depois deles vem o relaxamento. Quem toca violão sabe, se a corda tá muito tensa, tá muito rígida, faz o barulho, dom, ele não vibra tão bem. Se ela tá muito flácida, muito mole, também não faz. Mas quando ela tá na tensão ideal, o barulho, o som que a gente ouve é melodia aos nossos ouvidos. É a mesma questão. Se a musculatura está muito tensionada, como que você vai ter um orgasmo? Como que isso vai ser bom? Essa mulher, ela tem problema, essa mulher que tem essa musculatura tensionada, não só na questão sexual. Gente, ela vai no banheiro e o xixi dela não termina. Ela vai no banheiro, o xixi fica escorrendo. Ela levanta, escapole, molha. Isso gera muitos desconfortos. Então, quando a mulher vem e tem essa musculatura no tônus ideal, essa mulher ela vai ter prazer, ela vai ter qualidade de vida para tudo. Ela vai ter autoconfiança para ir em uma festa. Ela vai ter autoconfiança para ir na casa das amigas. Ela pode sair. Quantas pacientes param de beber, que seja a cervejinha dela ou até mesmo, acreditem, água. Vai viajar, para de beber água para não precisar ir ao banheiro. Vai viajar, vai num lugar, tem medo, porque se ela chegar lá e a fila estiver grande, ela vai molhar a roupa. Começa com gotinhas, mas se não tratar, gente, escorre, molha a roupa de ter que trocar até calça jeans. E quais são as soluções inúteis que as pessoas tentam fazer para não tratar essa parte pélvica? Cruzar as pernas é excelente, porque a mulher acha que está usando a musculatura pélvica e quando ela cruza as pernas, ela usa musculaturas grandes e não usa o assoalho pélvico. Outros exercícios como pilates, LPF e musculação, que a gente acha que trata, e realmente trata, se a mulher já tiver feito uma fisioterapia pélvica e ela tiver consciência dessa musculatura. Porque senão, quando ela pede a contração, lá no pilates, na academia, nos outros exercícios, ela contrai o assoalho pélvico junto com o abdômen, junto com o glúteo, né, que é o bumbum, e aí unidos venceremos. Quando você precisa de resposta do assoalho pélvico, você acaba não tendo com eficiência. Outra questão, na questão da relação sexual, não adianta tomar vinho, não é só as preliminares, é porque você não tá fazendo preliminar o suficiente, é porque, né? Hormônio, a testosterona resolve tudo. Gente, esses dias uma paciente, ela veio de uma situação que um profissional de saúde indicou para ela um anestésico e falou, volta o ano que vem que vai ter resolvido. Pessoal, musculatura tensionada. A minha pergunta é, o dia que você tá com torcicolo, você quer ser encostado no seu pescoço? Por que que na relação sexual, que ainda vai ter movimento rápido, ritmado, repetido, a mulher vai querer? Então é sobre isso. E outra coisa que é muito importante, a fisioterapia pélvica não é aquele negócio de 20, 30 sessões, aquele monte de sessões. Nós vamos entender a causa. Aqui, a gente vem de protocolos de tratamentos individualizados. E, na verdade, a minha intenção é, qual é a sua dor? O que você quer melhorar? E aí nós vamos entender, vamos buscar a causa disso para tratar com o que é o nosso objetivo aqui, com intenção, com qualidade e eficiência. Cadmila, explica pra gente a diferença do pompoarismo e da fisioterapia pélvica. O pompoarismo, muito interessante, porque muita gente acha, eu já faço pompoarismo, eu já faço isso, né? Como que faz?
O pompoarismo, gente, é aquele genérico lá da farmácia. Qual que é o remédio que você vai prescrever, Lucas? É esse, é aquele, não é isso? Agora, o ético, ele é mais direcionado, ele tem mais robustez. O pompoarismo é um básicozão para todo mundo, contrai e relaxa. A fisioterapia pélvica, ela vai entender a sua necessidade. Qual musculatura que eu preciso avaliar? Porque assim como braço e perna tem musculatura de contração rápida, de contração lenta, musculatura de sustentação. Porque às vezes as pessoas, a gente nem usa tanto essa musculatura. Não usa não? Você vai no banheiro todos os dias? Faz xixi, faz cocô? Você se mantém de pé, sentado? Quem é a musculatura que te sustenta? Quem sustenta as nossas relações? É o assoalho pélvico. Então, o pompoarismo é o exercício geral. A fisioterapia pélvica é entendendo a individualidade. E o Lucas fez uma pergunta interessante que eu vou puxar ela de novo. A dor de quem faz o pompoarismo e não a fisioterapia pélvica é porque a mulher tem um escape de xixi, tem uma dor na relação e ela entende, vou fazer o pompoarismo, aquele curso lá, isso, exatamente isso. Aquele curso lá vai resolver meu problema. Você sabe o que você tem na sua musculatura? Aí você vai e fortalece, você contrai. Por vezes, você precisa de relaxar. A maioria das pacientes precisa relaxar e não fortalecer. E outra coisa, isso não só para dor na relação, escapes urinários também, flatos vaginais, aquele barulho que se assemelha a um pum na relação sexual, pode ser processo de tensão. Então você está falando que o pompoarismo ele é um paliativo, ele não é um tratamento, né? E é importante ressaltar que, inclusive, ele pode agravar os sintomas, ele pode piorar. Porque se essa mulher tem tensão, essa tensão vai aumentar. Se você fortalece, o dia que você está com o torcicolo, você não vai fortalecer esse pescoço. Você precisa alongar, você precisa liberar. Então, sim, ele é um paliativo e, inclusive, pode ser um paliativo ruim se você não tiver indicação. Então, vocês entenderam que a Cadmila vai muito além de cuidar de uma vagina, de uma vulva. Ela cuida da saúde da mulher. As pacientes falam, Cadmila, que você é uma psicóloga delas. E para cuidar da saúde da mulher é isso que a gente tem que ser. Avaliar a saúde física, saúde mental e às vezes até a saúde espiritual. Então, Cadmila, eu quero que você comente com a gente, conte pra gente como que você veio parar na Zenites, como que você se tornou uma empreendedora, porque é isso que você é, uma empreendedora. Então, isso aí, né? Foi uma transformação muito grande, que eu fui impulsionada pela maternidade, né, a buscar empreender. E os meus primeiros passos, né, foram por aqui. E, assim, a Zenites é de brilhar os olhos, né? Acho que todo profissional tem vontade de vir para cá, participar dessa atmosfera boa que a gente tem aqui, Como que eu falo isso, gente? Do ecossistema. Não é o ecossistema, da não. Da mentalidade, da ambiência. Essa ambiência que a gente tem aqui, né, de cuidado, né, que é o objetivo. É o objetivo ou o que da Zenites, que você cuida do profissional? Propósito. Do propósito da Zenites, né, que é cuidar dos profissionais que trabalham aqui e também dos nossos pacientes. Então, eu comecei, né, eu comecei achando que seria pela obstetrícia, né, que era uma paixão, e depois eu descobri que aqui foi muito além, né, eles ensinam para nós como profissionais a postura, pensar de forma empreendedora, entender tudo aquilo que a gente entrega, né, com qualidade, com valor, né, então acho que assim, foi divisor de águas na questão da minha mentalidade empreendedora. E uma curiosidade da Cadmila, ela não é de Araxá, ela veio de Biá. Então, ela atendia convênio, não tinha essa mesma conduta que ela tem hoje. E ela veio para as Zenites com esse propósito de sair do convênio, sair daquela escravidão que é o convênio e começar a empreender de uma forma autônoma aqui e agregando valor ao seu trabalho. Então, essa é uma das coisas que a gente proporciona aqui na Zenites, né, Grazi? E principalmente no legado médico, né? Com certeza. E a Cadmila, ela é um exemplo do que a gente mais trabalha dentro da mentoria ali. É uma pessoa que tinha um desafio grande de uma escassez de tempo, uma escassez financeira,
e uma vontade gigante de fazer muito conhecimento técnico e não sabia como colocar aquilo em prática. E aí nós fomos direcionando ela nesse sentido, né? E é super interessante mencionar que aqui eles trazem muito para nós ferramentas. Olha, Cadmila, esse aplicativo, esse é o caminho. Coisas práticas mesmo. Não são aquelas coisas, você tem que fazer isso, você tem que isso. Não, vocês trazem como fazer. Eu lembro que no início, precisa gravar vídeos, né? E todo mundo morria de medo do Igor. E eu falava assim, não sei gravar, mas vamos. E vocês trazem muito isso. Não é fazer perfeito, é começar. É iniciar. É fazer. Então, é fazer, né? E vocês estimulam isso. Então, isso eu acho, né? Como eu sempre falo com vocês, eu cresço muito nessa questão de entender sobre rede social, sobre tudo, né? Sobre essa troca também, esse ecossistema que acontece aqui na prática, esse cuidado que acontece entre nós profissionais e a gente oferta ao público. E uma das vantagens de estar dentro desse ecossistema é participar da mentoria junto comigo e com a Grazi. Então a gente tenta trazer tudo que um tem de melhor. Então eu trago toda a minha experiência de 28 anos na parte dentro de empresas e parte comportamental e business, negócio, precificação e evolução de ticket dentro do negócio. A Grazi, ela traz toda a parte técnica para agregar para eles. Então todo mundo que faz parte hoje da Zenes participa da mentoria com a gente, são sempre convidados a participar e tenho certeza que a cada aula que a gente entrega, pelo menos uma chave é virada, uma ferramenta é colocada e é muito bacana ver a evolução dessas pessoas, o resultado que eles já estão tendo, né? Com certeza, é a junção do técnico que a gente tem lá na saúde com aquilo que falta às vezes na graduação, que é esse lado empreendedorismo, que é esse lado de gestão, né? E o que eu acho super interessante, que vocês ensinam coisas aqui pra gente colocar, entre aspas, na prática clínica, né? Mas a gente acaba levando isso para casa, porque vocês ensinam sobre organização, sobre ganho de tempo, sobre produtividade. Então, assim, acho que o legado médico, né, estar participando dessa mentoria é de um crescimento indescritível. Não apenas profissional, mas também pessoal. Agradeço a oportunidade, é realmente... Recomenda a mentoria? Muito! De olhos fechados, gente, é um crescimento pessoal e profissional. Vocês vão apaixonar, porque as aulas, a didática que eles vão levando, você se sente acolhido, a gente troca informações entre os colegas que estão lá, vamos crescendo. É mesmo interessante. E pra gente fechar aqui, dá 3 dicas para essa mulher que está precisando de fisioterapia pélvica, que ainda não criou coragem, 3 dicas que ela, se ela colocar em prática hoje, o resultado que ela vai ter. Primeira coisa, que ninguém valoriza, alonga em si. Gente, flexibilidade de quadril, o alongamento da musculatura adutora, interior de coxa, glúteo, piriforme faz toda a diferença. É um dos grandes pontos. O que é piriforme? Piriforme é aquele músculo do tal asiático, o isquiático, ciático, o nervo ciático. Aquela dor que as pessoas têm na perna, né, que pode ir até o dedão do pé, que a gente não pensa, mas também altera toda a questão da saúde da mulher. O segundo exercício, a segunda orientação é as bolsas quentes, as bolsas, né, de água, as compressas térmicas. Bolsa de água morna, todo músculo tensionado, que tem tensão, ele se beneficia do relaxamento, do relaxamento muscular. E a terceira dica prática é, não faz só contrai, relaxa, porque vai muito além. Às vezes a mulher consegue contrair e demora mais para relaxar. Então só contrai e relaxa pode te atrapalhar. Então a terceira dica é o que não fazer para não piorar esses sintomas. Busque entender a realidade da sua musculatura e fazer aquilo que você precisa. E a Cadmila, ela tá falando muito, né, das aulas, da mentoria, o quanto que ela aprende. E ela é uma das pessoas que tem um coração mais ensinável aqui dentro da clínica, né, Lucas? Tem uma vontade grande de crescer. Vontade grande de crescer, de voar. Então, Cadmila, para a gente encerrar o nosso episódio, o nosso segundo episódio, eu quero que você responda algumas perguntas, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Certo, e eu acho que a gente você vai pensar nas nossas últimas aulas, nos nossos últimos hot seats, certo, né? Então,
Pensou, bateu, veio na cabeça, você fala. Ok. Tá? Mentalidade fixa ou de crescimento? Crescimento, claro. O que te posiciona hoje? O que me posiciona hoje é ter a consciência de tudo aquilo que eu posso entregar para o meu paciente. Porque até então eu não valorizava isso e vocês me ensinaram a entender que cada conduta vale a pena e transforma vidas. Qual que é o seu propósito hoje na saúde? Meu propósito é gerar às mulheres qualidade de vida, é dar a elas a capacidade de voar. Técnica ou conexão? As duas coisas, uma sem a outra não vai. É entender, é o que vocês falam aqui em toda reunião, intencionalidade, conhecer a sua musculatura, conhecer o seu potencial e voar. Uma crença hoje da sua vida. É difícil crescer. E qual a frase que você usa para mudar essa crença? É aquela que a gente teve no último hot seat do cavalo, né? Ele só permite ser cavalgado por alguém de confiança. Então, é isso. Qual uma frase para você, para a gente encerrar esse podcast, para deixar como mensagem para todas essas pessoas? O cavalo, ele só permite em quem ele tem confiança. E para ter confiança, tem que ter autoconhecimento. E fisioterapia pélvica é autoconhecimento. Venham se conhecer e potencializar a sua vida e suas relações. Gente, passando então para agradecer, Cadmila, foi um episódio maravilhoso. Eu tenho certeza que você contribuiu muito para quem está assistindo. E fica aberto o convite para você estar vindo aqui outras vezes, bater esse papo com a gente novamente, né, Lucas? É isso aí. Obrigado pelo papo, Cadmila. Foi bacana demais entender um pouco mais sobre a saúde íntima das mulheres. Eu não imaginava o quanto que isso impactava na vida delas, na saúde física e emocional da mulher. E tomara que esse podcast chegue para muita gente, que tire bastante curiosidade, leve muito conhecimento para muita gente. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigada. E tem muito mais. Posicionamentos de fazer xixi, cocô, um monte de coisas. Vem que eu tô te esperando. E se eles quiserem saber onde está esse conhecimento todo, onde que eles te encontram? Na Zenites. E qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Fisiopélvica Araxá. Fisiopélvica Araxá. Vai estar, né? Vai estar em algum lugar dessa tela, vai estar o Instagram dela. Até mais, até o próximo episódio.